Olá, tudo bom? Hoje eu vou te passar uma receita maravilhosa para aquele muco na garganta, aquela gosma que fica presa na garganta, que você fica fazendo aquele o dia inteiro. Parece que a garganta tá suja, tem alguma coisa presa ali. Você bebe água, não adianta, come alguma coisa, não passa. Vou te explicar rapidinho porque que esse muco aparece, o que acontece com ele e passar a receita que vai te ajudar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Me conta aí se você sofre muito com o muco aqui embaixo nos comentários. O muco realmente acontece, né? Ele faz parte da nossa fisiologia básica, né? Eu digo fisiologia porque faz parte do dia a dia. Ele protege o nariz, protege a garganta e as vias respiratórias. Como ele é um líquido um pouco mais espesso que é produzido pelo nosso corpo, ele tem a função de capturar partículas irritantes, até mesmo de umidificar os tecidos e proteger as vias aéreas contra poeira, fumaça e até mesmo vírus e bactérias, né? Porque ele prende lá esses vírus e as bactérias. O problema é quando esse muco fica muito excessivo, que aí vira aquele pigarro, aquela gosma na garganta, aquela voz rouca. Tem pessoa que fica o dia inteiro com aquela tosse irritativa ou limpando a garganta. Isso é ruim até para quem tá do lado, né? Às vezes a gente fica, ai meu Deus, toma uma água, toma uma balinha aqui para melhorar. Então, muitas vezes a garganta pode parecer, né, a principal culpada ou o principal problema, mas às vezes o problema do muco não tá na garganta. Eu vou te falar aqui quais são as principais causas rapidinho antes de te passar a receitinha. Quando a gente pensa em muco excessivo, uma coisa que é importante a gente pensar é na questão do que tá preso no rosto, assim, ao redor do rosto. Sinusite, muito catarro, gotejamento pós-nasal, ou seja, aquele muco mais espesso que fica escorrendo atrás do nariz. Nem sempre o nariz escorre para frente, né? Às vezes quando você espirra ou assoa o nariz, sai catarro. Mas às vezes ele escorre para trás, para a direção da garganta, e esse muco desce pela garganta. Os sinais típicos são quando além do muco você tem catarro preso, o pigarro constante, vontade de deglutir, de engolir toda hora, uma tosse irritativa que piora ao deitar. Isso pode estar ligado, como eu te falei, a rinite alérgica, sinusite, desvio de septo, até mesmo alergias. Então, às vezes, esse muco que incomoda a sua garganta começou no nariz. Além disso, o muco pode ter uma outra causa que não tem a ver nem com o nariz, nem com a garganta, com a cabeça. Pode ter a ver com o seu estômago. Antes de te falar mais sobre isso, quero te pedir para já ir curtindo o meu vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, e de compartilhar, né? Se você conhece alguém aí que sofre com muito muco, muito gosma, muita coisa na garganta. Também quero te falar dos meus desafios de 10 dias. São 3. Um para te ajudar a emagrecer, controlar o açúcar do sangue, diminuir a inflamação. Todos eles com receitas, dicas diárias. Você vai amar, eu vou deixar o link para eles aqui embaixo na descrição. Então, o segundo problema pode estar relacionado com o refluxo laríngeo-faríngeo, que é o que a gente chama de refluxo silencioso. É um refluxo em que pequenas quantidades de ácido podem subir do estômago em direção à garganta e irritam a garganta, a laringe e até mesmo as cordas vocais. O corpo, para combater esse ácido que não está preparado para essas células, esse tecido na garganta, da laringe, não estão preparadas para um pH tão ácido como o estômago está. Então, para o corpo se defender, ele produz um muco que é mais espesso. Então, com isso, essas pessoas costumam ter piora depois de refeições muito pesadas, piora ao deitar, principalmente se você come e deita logo em seguida. É uma pessoa que pela manhã já tem muito muco e quando come álcool, bebe álcool, come alimentos com muita fritura, refeições muito grandes, volumosas, pesadas ou consomem café, vem diretamente uma piora dessa produção do muco. Então é isso, né? Nem todo muco é respiratório, às vezes a origem tá, na verdade, lá no sistema digestivo e vale a pena avaliar. Claro que esse muco também pode estar relacionado a um pós-gripe, Covid ou outra infecção respiratória em que você conseguiu diminuir a carga viral ou bacteriana, mas a inflamação permanece. Isso é muito comum, porque o muco vai continuar presente ali se o tecido está inflamado. Então, vale a pena ir ao médico e relatar se esse for o caso, porque pode ser relacionado a isso. E também, por último, né, tem a questão do muco estar relacionado a alergias ou poluentes, né, que você está exposto no dia a dia. Pode ser poeira, mofo, perfume forte, fumaça de cigarro, poluição, ar-condicionado, ar seco, mas também ácaro, poeira, pelo de animal.
ou até mudanças de temperatura, para algumas pessoas mais sensíveis, podem causar essa inflamação na parte respiratória com uma maior produção de muco. Vale a pena ressaltar que quando o muco está muito grosso, isso normalmente está querendo dizer pra gente que a hidratação está insuficiente. Então, às vezes, o corpo até está produzindo uma quantidade ok de muco para aquela situação, né? Aquela gripe, aquela alergia. Mas como você consome pouco líquido, o muco fica muito pegajoso, parecendo uma cola. Às vezes, quando a pessoa vai suar o nariz, ele fica elástico mesmo. Lembra que é importante se hidratar bastante se você está resfriado, com alergia, com muco. Água demais para você aí no dia a dia. Então lembra que eu tenho um vídeo falando até de quanto de água consumir por dia, vou deixar ele aqui embaixo, tá bem legal. E cuidado com café excessivo, ar seco, porque isso tudo deixa o muco mais viscoso. Vou te passar então a minha receita de xarope caseiro, que ajuda a dar uma fluidificada, melhorar um pouco essa questão do muco. Para esse xarope eu vou deixar a receita aqui embaixo. Você vai usar um pedaço de gengibre, de mais ou menos uns 4 centímetros, 2 dentes de alhos, que você vai ter deixado amassado uns 15 minutos antes de botar lá no xarope, 1/4 de cebola, 3 a 4 raminhos de tomilho, umas 8 folhinhas de hortelã, um pauzinho de canela, 1 colher de mel, mas só no fim, mais ou menos 700 ml de água e a casca de meio abacaxi. Se você não tiver o abacaxi, você elimina, né, da receita, não tem problema. Mas eu vou te explicar porque ele é tão interessante. Vou começar te explicando a questão mesmo do gengibre, né? Que é uma das grandes estrelas, porque o gengibre tem o gingerol, os xalgaus, que estão estudados em contexto antioxidante, anti-inflamatório e ajudam no conforto da garganta, na redução do ambiente irritativo. Inclusive, muitas pessoas comem balas de gengibre, né? Mastigam o gengibre cristalizado, pedaço de gengibre, quando estão com algum problema na garganta, ele já é um clássico. Além disso, a gente tem hortelã, que é um outro clássico, porque o mentol ajuda na sensação de respirar melhor. Parece que ele dá uma desinchada, assim, uma desobstruída nas vias aéreas, melhora esse frescor respiratório e melhora o conforto também pela questão do paladar, né? Ele dá uma amenizada no sabor do alho e da cebola. Já o alho e a cebola, eles são ultra poderosos, né? Eles são da família Allium, têm compostos sulfurados e antioxidantes muito tradicionalmente relacionados ao trato respiratório. Então a ideia é diminuir a irritação, menos gatilho para produzir a secreção em excesso. Inclusive o chá de alho é um clássico para quem está gripado. Minha avó fazia muito para mim quando era criança, eu não gostava, mas tomava porque era mais receitinha de família. Tem a questão também da canela, que tem os compostos fenólicos, o cinnamaldeído, que dão aquela sensação de conforto térmico, de quentinho também, mas tem os compostos fenólicos, como eu te falei. Tem a questão também do mel, que tem um papel demulcente, dá uma sensação calmante, de conforto, principalmente se você estava com aquele pigarro irritativo, a garganta arranhando muito, o mel dá uma acalmada ali, mas você bota ele no final, nunca leva para ferver junto com os outros ingredientes. E a casca de abacaxi é muito interessante porque ela tem a bromelina, que já foi muito estudada em contexto de melhora da respiração, ajudar a quebrar o muco e diminuir, né, essa questão das secreções muito espessas. Claro que também o chá da casca de abacaxi vai ter gosto de abacaxi, então vai ajudar a neutralizar e deixar um sabor muito mais palatável. Para você fazer o chá, você ferve a água e junto lá com a água fervendo, você bota a casca do abacaxi, bota o gengibre em pedaço, bota o alho, bota a cebola, bota a canela e deixa lá uns 10 minutinhos. Depois você desliga o fogo. Quando estiver fora do fogo, você acrescenta o tomilho, acrescenta o hortelã e deixa mais uns 10 minutinhos. Quando ficar morninho, você coa tudo, acrescenta o mel, pode botar num potinho, pode guardar na geladeira se você preferir e vai tomando ao longo dos dias. Uma colherzinha por dia ou até 2, se você quiser, fica super tranquilo e dá uma acalmada muito boa. Agora, se você já tem algum problema de saúde crônico, se você está na dúvida se deve ou não usar, se você tem alguma condição de saúde específica, está na dúvida se pode ou não usar esses ingredientes, fala sempre com o seu médico, com o seu nutricionista. Essa receita aqui para te ajudar de forma complementar é meramente informativa. E vale a pena te falar, né, que tem alguns sinais de alerta para esse pigarro, para esse muco. Por exemplo, se quando você vai pigarrear, quando você vai expelir o muco, tem sangue, é um sinal de alerta. Se você teve febre ou alguma piora no quadro aí de resfriado, também é um sinal de alerta. Falta de ar sempre é um sinal de alerta muito importante. Se além do muco você tem uma rouquidão muito persistente por várias semanas, e se você tem uma perda de peso inexplicável, com uma fadiga intensa e o muco,
também é um sinal muito grande de alerta. Então, qualquer problema desses que eu te falei, é super importante que você consulte o seu médico, tá bom? Quero te lembrar da minha playlist Tudo sobre Imunidade, com muitas receitas e dicas para ajudar a fortalecer o sistema imunológico de forma natural. Vou deixar ela aqui embaixo na descrição. Deixa sua curtida no vídeo para me ajudar, compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar e me conta aqui quando você vai fazer xarope, o que você sentiu tomando ele. Eu vou adorar ver o seu comentário. Até a próxima, tchau, tchau!